E aí, minha gente, graça e paz, boa noite a todos, né? Para mim é sempre uma satisfação poder estar aqui contribuindo, né, para que a gente possa cada dia mais conhecer um pouco, né, sobre a palavra de Deus e sobre as religiões, né, que foi o nosso tema proposto esse ano, para entendermos um pouco sobre esse segmento aqui, ó, chamado de seita, ok? Ou seja, algumas denominações que se utilizam, né, do sobrenome cristianismo para daí fundarem as suas denominações, as suas crenças, as suas religiões e se passar por um canal verdadeiro que leva o homem a Deus. Como nós propomos aqui a semana passada, né? Tinha alguns amigos aí acompanhando comigo aí. Nós demos aqui início a o nosso estudo aqui. Não logo de início aqui eu quero deixar claro que não é um estudo totalmente aprofundado, onde a gente vai esmiuçar tintim por tintim de tudo que a gente pode aqui saber sobre o espiritismo, ok? É apenas uma visão panorâmica para que você possa ter noção do que realmente se trata esse segmento religioso fundado, né, por Allan Kardec. Como nós vimos aqui a semana passada, nós tivemos apenas um pequeno panorama rápido, superficial, ok? Tinha muito mais coisas que a gente podia aprofundar, mas para que não fique muito sobrecarregado, né, a gente aqui fez apenas um resumo, mostrando alguns detalhes, para que você possa despertar a sua curiosidade e buscar se aprofundar, conhecer cada vez mais. Então nós vimos aqui apenas um pequeno panorama, uma breve história da sua origem, como foi que surgiu tudo isso aí. Eu falei, deixei bem claro aqui a questão específica das datas, né, das irmãs Fox, né, sobre também a nacionalidade, né, de onde veio Allan Kardec, né, que é um suposto pseudonome, né, de um poeta celta que viveu há tempos atrás, e ele usurpou esse nome, segundo ele, que diz que teve uma revelação, e daí, né, deu origem a esse espiritismo contemporâneo, moderno, dos dias de hoje que nós vimos aqui. E eu falei bastante, se eu não me engano, parece que foi 1 hora e 25 minutos a live da semana passada. Eu sei que deve ter ficado pesado, né? Até fica ruim para quem está assistindo, não tem tempo para estar ouvindo tanta coisa. Mas a gente deixou lá bem específico pontos que são importantíssimos você saber, até para que você possa se situar se realmente essa religião ou essa chamada, né, segmento cristão, ele realmente condiz com as escrituras, ok? Então a gente hoje vai dar continuidade aqui na segunda parte. Nós vamos hoje aqui abordar, eu deixei claro na semana passada que tem muita coisa que a gente tem que abordar. Mas aí, para não ficar uma live gigantesca de 3, 4 horas que ninguém aguenta assistir, a gente dividiu por etapas, ok? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as subdivisões que o Espiritismo ele apresenta, ok? Ele pode ser aqui subdividido em 4 situações ou 4 ramificações. Eu acho que a expressão ramificação é muito bem melhor, certo? Se der tempo, a gente vai ver também um pouquinho hoje sobre um dos conceitos doutrinários fundamentais, que é os pilares, as bases do Espiritismo, que é o conceito de reencarnação ou a doutrina da reencarnação. Assim como o cristianismo, se você conseguir destruir a doutrina da ressurreição, você aniquila de vez com o cristianismo. Então, do mesmo jeito, se você conseguir refutar e rebater a teoria reencarnacionista ou a teoria da reencarnação, você consegue automaticamente destruir de uma vez por todas uma das colunas bases centrais do Espiritismo, que é a doutrina da reencarnação, ok? Então, se der tempo aqui, eu pretendo ficar no mínimo uns 50 minutos, para que não fique cansativo, não fique repetitivo e não fique chato, né? Então, de muitas coisas que tem aqui, vamos ver hoje um pouquinho sobre as subdivisões que o Espiritismo apresenta. E se der tempo, a gente vai ver um pouco aqui sobre como eles interpretam nas Escrituras Sagradas para dar base aos seus ensinos sobre a reencarnação, ok? Como sempre aqui, a gente está aqui usando este livro aqui,
como livro base, ok? Publicado pela CPAD. A gente vai ver um pouquinho sobre o que esse livro aqui apresenta sobre esse assunto, as suas subdivisões do Espiritismo, e o que ele apresenta sobre a reencarnação, como esse autor aqui ele vai apresentar. E também vamos fazer aqui uso desse manual apologético cristão. Na verdade, nós fizemos uso desses livros aqui na semana passada, ok? Como também esse pequeno livrozinho aqui que nós fizemos uso dele bastante a semana passada, ok? Então vamos aqui observar como se apresenta o Espiritismo dentro das suas subdivisões. Dentro dessas subdivisões existem 4. A primeira dela aqui, ó, embora muitos, eu vou ler aqui que vai ser muito melhor a gente aqui lendo e a gente vai acompanhando, e de vez em quando a gente para, dá faz um comentário, faz uma explicação e a gente volta para a leitura de novo, ok? Então as subdivisões do Espiritismo, embora consideremos o Espiritismo igual, a gente considera tudo igual, ok? Em toda a sua maneira de ser, os próprios espíritas preferem admitir haver diferentes formas de espiritismos, ok? Então, para a gente que tem um conhecimento, que estuda a área da apologética, para a gente tanto faz um quanto o outro, é tudo a mesma coisa, só muda a máscara ou muda o uniforme. Vamos usar aqui essa analogia para a gente entender. Mas eles mesmos se denominam por várias ramificações diferentes uma da outra. Por exemplo, não é todo, no espiritismo kardecista, por exemplo, não é todo espírita kardecista que crê, por exemplo, na reencarnação inferior. O que é isso? Você nessa sua vida agora teve péssimas obras, não foi um bom cidadão, teve uma boa conduta. Então, como punição, na sua próxima reencarnação, você vai vir, por exemplo, em um ser inferior, por exemplo, em um animal. Então, essa é uma das teorias que o Espiritismo ele ensina. Mas não é toda a linha espírita que crê, por exemplo, nessa linha aí, ok? Então é por aí, então você pode ver que tem algumas ramificações que são um pouco diferentes umas das outras. Então vamos ver. A primeira aqui que a gente vai abordar, aqui tem algumas coisas que são interessantíssimas. Por exemplo, ó, espiritismo comum. Então essa é uma vertente do espiritismo, que é chamada de espiritismo comum. Dentro do espiritismo comum, nós podemos aqui dar pelo menos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 características que o espiritismo comum ele manifesta. A primeira dela é a quiromancia. O que é a quiromancia? É a adivinhação pelo exame das linhas das mãos, né? Aquelas mulheres que leem as mãos lá, né? Ali é chamado de quiromancia. Então, dentro do espiritismo tem uma linha que ela adere a essa situação aí, né, para trazer algo de revelação para os seus praticantes dessa linha. Chama de quiromancia. Outra linha também dentro do espiritismo comum é chamado de cartomancia. Essa é muito clara, a gente vê aqui no dia a dia, tem por tudo quanto é canto, né? As pessoas que tentam adivinhar o futuro através de um jogo de cartas lá, né? A outra ramificação dentro do espiritismo comum também é chamada de grafologia. O que é a grafologia? É o estudo dos elementos normais e principalmente patológicos de uma personalidade, feita através da análise da sua escrita. Ou seja, a forma como eu, exemplo, escrevo uma carta, eles pegam ali aquela minha escrita e eles, segundo eles, a gente sabe que isso é falácia, eles conseguem detectar traços de minhas características e através disso aí, eles conseguem, segundo eles, traçar uma linha para que você possa se dar bem no futuro, saber algo, é tudo sobre o futuro, sobre a sua vida futura. Então isso é chamado de grafologia, que é através das minhas escritas, das pessoas, eles conseguem, né, adivinhar supostos eventos que podem trazer bem ou mal para o futuro dos tais. Outra coisa que é muito aqui interessante também, no espiritismo comum, é chamado de hidromancia. E o que é o hidromancia? É a arte de adivinhar
por meio da água. Olha que coisa interessantíssima, né? Ele pegou através de um... E essa questão do copo d'água é muito familiar. Olha só. É muito familiar com algumas denominações evangélicas. A gente sabe muito bem aqui de quem é que eu estou aqui falando. Eu não vou dar nomes, mas você sabe muito bem quem é que gosta de trabalhar com questão de copo d'água, né? Então, ó, se denomina uma igreja evangélica, mas ela se utiliza de quê? Ó, de misticismo. O misticismo, dentro das igrejas evangélicas, algumas que aderem ao misticismo, é durante o seu culto usar questões de ritualísticas que envolvem objetos, que envolvem qualquer coisa que tenha um contato físico ali. Isso é chamado de misticismo, como a questão de rosa, tijolo, caneta e o escambau. Então isso aí é misticismo. Tem muitas igrejas evangélicas, infelizmente, né, que por não estarem firmadas na palavra de Deus, elas aderem a todo tipo de evento para atrair a qualquer maneira as pessoas para dentro do seu ministério. Então isso é chamado aí de hidromancia através de um copo de água. Outra coisa que é interessante, que a gente também consegue observar muito no espiritismo comum, é a questão também da astrologia. Infelizmente também nós já observamos muitos cristãos de igrejas denominacionais evangélicas, né, que são ainda adeptos da questão do tarô, né, da astrologia, dos signos, essas patacolas aí que é tudo balela, tudo mentira. Mas as pessoas ainda se dobram e creem que ali vão achar respostas para suas indagações, para botar esperança nessas balelas aí. E a gente sabe que isso é tudo charlatanismo, ok? Então, dentro do espiritismo comum, existe essa subdivisão aí, dentro do espiritismo comum. A quiromancia, a questão da cartomancia, a grafologia, a hidromancia e a astrologia. Então aí são coisas que estão ligadas dentro do espiritismo. Tem várias vertentes, como nós vimos aqui. A segunda vertente do espiritismo aí que nós podemos aprender hoje é o baixo espiritismo. E esse aqui é maligno. Esse é pesado, pesado mesmo. O baixo espiritismo, também conhecido como espiritismo pagão, junta ali o misticismo, o sincretismo com cultos afro-africanos aí, né, que a gente vai ver aqui mais para frente, ó. E é sem disfarce, é nu e cru, é na cara de pau esse tipo de espiritismo. Identifica-se pelas seguintes práticas. Então, quais são as práticas comuns dentro do baixo espiritismo? A mais conhecida aqui na nossa região é o candomblé. O candomblé, ele faz parte, né, da linha espírita. Apesar que se você for perguntar para alguns adeptos dessas áreas, eles vão dizer assim, não, nós não somos espíritas. Mas na verdade eles são. Porque as suas práticas são idênticas, são iguaizinhas. Muitos não se consideram espíritas, que são adeptos desses movimentos aí, como o candomblé. Pronto, então aqui, ó, tem aqui algumas ramificações dentro do baixo espiritismo. A primeira dela aqui é o voodoo, né? O voodoo é o culto de negros antilhanos de origem animista e que se valem de certos elementos do ritual católico. Complicado, né? Ó. Praticado principalmente no Haiti. Ou seja, é a macumba daqui. Porque em cada região, em cada área, em cada país, tem a sua cultura com as suas nomenclaturas, ok? Então, o que a gente chama de macumba, de catimbó, magia negra aqui no Brasil, lá é chamado de voodoo. Outra área também do baixo espiritismo é o candomblé, que é uma religião vinda dos negros, né? A vir aqui para a Bahia, e ela é oriunda da África, mas que fez aqui um grande campo e grandes adeptos aqui na Bahia, infelizmente, ok? Mas que já domina todas as regiões do Brasil. Outra questão também do baixo espiritismo, e essas aqui elas são complicadíssimas, e são é o satanismo nu e cru, maligno, que é a Umbanda e a Quimbanda, né? Uma praticamente faz um trabalho só maligno, enquanto que a outra trabalha, só aqui já resumindo, trabalha para destruir o mal que a outra fez. Olha que coisa interessante. Olha só, Umbanda
designação dos cultos afro-brasileiros que se confundem com os da macumba e dos candomblés da Bahia. Por exemplo, ó, em Pernambuco, esse tipo de prática aqui em Pernambuco é chamado de Xangô. Aqui em Pernambuco é chamado de Xangô. Você já ouviu muito, até mesmo a pessoa assim, fulano, ó, participei ali de um Xangô, a bagaceira foi grande. Aqui na Pernambuco é chamado de Xangô. Por exemplo, lá na Amazonas isso é chamado de pagelança. E cada área tem a sua vertente denominacional, a qual eles se intitulam, ok? E também chamado de catimbó ou sincretismo. Então tudo isso aí está ligado à Umbanda. A gente vai ver aqui, nesse livro aqui, algumas questões mais específicas sobre o que a Umbanda ela pratica, tá ok? Segunda, a outra ramificação, a quarta ramificação dentro do Baixo Espiritismo é também chamado de Quimbanda, que é o ritual da macumba que se confunde com a Umbanda. Aquilo que eu falei, uma é muito parecida com a outra, enquanto que uma faz apenas trabalhos malignos, só trabalha para o próprio demônio. Essa outra, ela trabalha para tentar desfazer o que a outra fez. A gente anda de mãos dadas. Macumba, sincretismo religioso afro-brasileiro, derivado do candomblé, com elementos de várias religiões africanas. Então, é um sincretismo. O candomblé, ele é uma junta, uma mescla de vários movimentos religiosos africanos, né? E brasileiras, e das indígenas brasileiros, e também tem muita ramificação e muitas coisas parecidas, infelizmente, com o catolicismo. Então, olhe bem aqui, né? O catolicismo tem algumas coisas que estão ligadas às religiões de origens africanas, voltadas para essa área chamada de macumba, infelizmente. Viu? Ser católico aí não se já tem não, mas infelizmente é uma realidade que está aqui. Então aqui são outras vertentes, né, que pertencem às subdivisões do Baixo Espiritismo. Espiritismo científico é uma outra ramificação do espiritismo também ligado dentro da mesma área. O científico também é chamado de auto-espiritismo ou espiritismo ortodoxo. São aqueles que são mais letrados, que têm um mais nível de conhecimento, ok? Eles se manifestam, inclusive, como uma sociedade. E dentro desse ramificação aqui do espiritismo, a gente encontra uma religião chamada Legião da Boa Vontade, a LBV. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre o que é a LBV através aqui deste livro aqui. Vê que coisa interessante o que é essa legião que a gente vê o tempo todo aí, até na televisão passava há muito tempo atrás, o que é que eles pregam e qual é a sua ideologia. E eles não se intitulam espíritas, mas na verdade é uma ramificação do espiritismo. Essa denominação chamada de LBV. Vamos aqui ver um pouquinho aqui sobre a LBV, que é muito importante você conhecer o que significa isso aí. Ó. Aqui é um comentário do autor do livro, certo? Ele vai dizer o seguinte, porque aqui ele vai falar que há muitas coisas, muitas denominações, muitas religiões que são ligadas ao espiritismo que, se a gente fosse aqui falar, teria que passar a eternidade. Então, para a gente economizar aqui espaço, como aqui ele está falando aqui assim, ele está dizendo o seguinte, ó. Na impossibilidade de comentar todos os grupos espíritas do Brasil, viu só? Convém, ó, que todos saibam algo sobre a Legião da Boa Vontade, a LBV. Ó. Muita gente compra gato por lebre, pois tem a aparência de cristão. Então, isso é muito perigoso. Cuidado com as aparências. Ó. Quem ouve a mensagem da sua liderança, ele está se referindo aqui à liderança da LBV, as mensagens dos camaradas, ó, fica encantado pensando ouvir uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, ó, como as demais seitas, o Jesus deles não é o mesmo revelado do Novo Testamento. Então, ou seja, mostrar aqui o poder que as palavras bem colocadas, de formas bem calmas, bem brandas, elas podem tocar e você ser sensibilizado e cair no laço, nesse engodo que é essa ramificação do espiritismo chamada de Legião da Boa Vontade, ok? Ela foi fundada aí, ó, por Alziro Zaru.
Ele era filho de sírios católicos ortodoxos, nascido em 1914. Fundou oficialmente a Legião da Boa Vontade em 1950. Zaru faleceu em 1979. Mas vamos ver aqui qual eram as crenças, qual era o credo, né? A doutrina que esses caras aqui, eles pregam hoje em dia ainda essas coisas aqui, ó. Deixando a instituição com quase 1 milhão de integrantes, que o chamavam de paizinho. Olha que coisa interessante, parece bem aquela a linguagem aí, né, baiana, né, de paizinho, né, maninha. Olha só, em vida, olha aqui o que esse camarada fez. Ó. Em vida ele fez votos de pobreza, celibato, não casar, e não envolvimento com a política. Não cumpriu nenhum deles. Que complicado, né? Olha o que foi aqui, estou dizendo aqui interessante. Ó. Kardec declarou ser o Espiritismo a terceira e última revelação de Deus à humanidade. Aqui também é que aquele já adiantou, mas isso aqui é uma das curiosidades que o Espiritismo também ele professa. O Espiritismo kardecista ele se intitula como sendo a terceira e última revelação de Deus aos homens. Como assim? Por exemplo, a primeira revelação de Deus aos homens, segundo eles, foi através de Moisés, lá no deserto, no Sinai, onde Deus ali revela as tábuas e as leis dos mandamentos para o povo de Deus, Israel. Ok? A segunda revelação de Deus para os homens, segundo, isso está em um livro de Allan Kardec, o livro dos Espíritas, se eu não me engano. Eu não lembro aqui bem o nome. Eles têm como a segunda revelação, e são curiosidades que a gente está aqui adiantando. A segunda revelação como sendo o próprio Cristo, como sendo a segunda revelação de Deus aos homens, a qual traria, né, ali refrigério e trazer salvação para os homens. E o próprio Allan Kardec, ele se intitula o Espiritismo como sendo a terceira e última revelação de Deus para os homens. Agora, isso com base em quê? Segundo eles alegam, né, ele ser a terceira revelação, porque Cristo, ao ser a segunda revelação, não cumpriu propriamente com tudo que o Pai ordenou. Então ele teve falhas. E aí o Espiritismo vem e se intitula como a terceira revelação para cumprir com o papel a qual Jesus não cumpriu. Isso é complicadíssimo, ok? Aí a gente poderia aqui fazer várias ressalvas dentro da palavra de Deus, mostrando que o próprio Cristo ali, ele cumpriu tudo ao pé da letra a qual o Pai o incumbiu de fazer. Então aqui, ele já aqui colocou aqui, né, como sendo Allan Kardec, a terceira revelação, né, da humanidade. Já ó, esse camarada aqui, Alziro Zaru, né, ó, entretanto, ó, declarou que a LBV era a quarta revelação, já colocando o Espiritismo, né, de Allan Kardec ali para trás. Ele se intitulou como ainda superior a Allan Kardec. Ó. Ó, Paiva Neto disse que ó, Zaru e Kardec são um no Cristo de Deus. Olha que coisa, afirmação aqui absurda. Como a nova era absorve ó, todas as religiões, como sendo a última religião verdadeira e que embarca todas as outras coisas. Ó. O que é que a Legião da Boa Vontade pensa em relação, o que é que eles ensinam com relação, por exemplo, ao Espírito Santo? É a mesma questão do Espiritismo kardecista, como também das Testemunhas de Jeová. Por exemplo, negam a personalidade do Espírito Santo. Eles negam que o Espírito Santo como uma pessoa, né? E o próprio Novo Testamento ali enfatiza o Espírito Santo como a terceira pessoa na Trindade, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Muitas passagens do Novo Testamento ali, elas comprovam claramente, infalivelmente, que o Espírito Santo, ele por ser espírito de forma imaterial, né, substância imaterial, porém, ele se demonstra nas Escrituras mantendo personalidades humanas. Por exemplo, no capítulo 5 ali do livro de Atos, ali, você vê ali o Espírito Santo ali agindo, né, ali com uma repreensão e até mesmo ali permitindo, ali matando duas pessoas para trazerem ordem ali na igreja primitiva. Você vê também Paulo quando escreveu
15 anos após a morte de Cristo, ali a carta aos Tessalonicenses, primeira carta, no capítulo 5 ali, lá no finalzinho desses versículos aí do capítulo 5, lá por volta do versículo 18, 19 do capítulo 5, Paulo faz ali uma exortação aos irmãos da igreja de Tessalonicenses que eles deveriam ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Então aí Paulo mostra claramente que o Espírito Santo, ele, por não ser visível, mas ele atua e manifesta características de uma pessoa. Então, a legião da boa vontade, eles não creem, eles negam que o Espírito Santo seja uma pessoa e negam a sua personalidade. Também eles negam a palavra de Deus. Isso também é já de se esperar, né? Vindo do Espiritismo, é claro que eles vão negar de cabo a rabo, de começo ao fim, né, a infalibilidade e a inerrância das Sagradas Escrituras. Eles também, olha que coisa aqui interessante para você que é católico aí, que é familiarizado com essa seita, eles ainda negam o parto de Maria. E, portanto, fazendo isso, eles negam a humanidade de Jesus Cristo. Okay? Eu vou aqui adiantar para a gente ganhar aqui tempo. Por isso, eles dizem que Jesus fracassou no seu ministério. Por isso, eles são a última revelação a qual vai cumprir concretamente ali onde Jesus falhou, segundo a visão deles, ok? Por isso, Zarur veio completar a sua obra, uma obra que Jesus deixou incompleta, segundo eles, igual a doutrina também do reverendo Moon, né, Eles negam a deidade de Cristo, eles não reconhecem a divindade de Cristo como Deus, né, 100% Deus. Eles também, assim como o espiritismo kardecista e todas as suas ramificações, eles negam a doutrina e a existência de demônios, de Satanás, do inferno e da condenação eterna. E eles também, como o espiritismo kardecista, a LBV, eles também defendem a doutrina da reencarnação. Mas se você observar, né, aqui uma coisa interessante, ele escreveu aqui o seguinte, quanto aqui, a infalibilidade da Bíblia, seria aqui, desnecessário refutar as crenças da legião da boa vontade aqui, porque a veracidade, a inspiração divina e a autoridade da Bíblia são fatos mais que comprovados. Até mesmo a ciência desprovida do cristianismo, eles tentam, por achados, cada vez mais tentar desacreditar na palavra de Deus, mas a própria arqueologia, com seus achados hoje, cada vez mais eles tentam colocar para baixo, mas ela vai para cima, ok? Outra coisa aqui interessante aqui também, a Bíblia, como livro do Senhor, é inspirada por Deus. Ninguém jamais pôde provar o contrário. Ninguém é capaz de provar o contrário com relação à inspiração e à infalibilidade e a sua inerrância, ok? Quanto ao Senhor Jesus, o seu nascimento é um fato real e histórico. Não tem como se negar essa historicidade do nascimento e da gravidez de Maria, né? Outra coisa aqui também que é muito aqui interessante aqui, em relação aqui à legião da boa vontade, com relação ao pecado de Adão. Eu achei aqui uma coisa muito interessante, Quando Adão pecou, Deus prometeu que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. E que Satanás lhe feriria o calcanhar. Isso aqui é uma alusão à própria crucificação de Cristo, que isso aí está relatado, já mostrando o quanto a Bíblia ela é enfática, ela é verdadeira, que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele já relatou e escreveu ali no seu livro, no capítulo 53 ali, a obra redentora de Cristo. Então, isso aí já mostra a sua infalibilidade e a sua inspiração. Então, isso aqui são algumas coisas que nós podemos observar rapidamente. Tem muita coisa aqui que nós poderíamos ler, mas para que não ocupe muito tempo e muito espaço, né, não fique monótono, não fique chato, a gente já pode até parar por aqui, mostrando que esse segmento aqui espírita, chamado Legião da Boa Vontade, ela apenas se disfarça no seu
na sua prática visível, mas nos seus credos e nas suas crenças, ela é praticamente igualzinha, semelhante ao espiritismo kardecista. Uma coisa que eu quero aqui ler para vocês, que eu falei aqui para vocês sobre a questão da Umbanda e da Quimbanda, que também são ramificações dentro do baixo espiritismo, e o perigo e a malignidade que esse ritual ele apresenta. Olha que coisa que interessante, eu vou ler aqui, ó. Ramificações dos cultos afro-brasileiros. Por exemplo, ó, os 3 principais grupos são a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé, que nós já vimos ali superficialmente o que cada um ali pratica. Ó. Eles não se consideram espíritas. Interessante, foi o que eu falei, ó. Mas suas práticas dizem o contrário. Por exemplo, olha só, o autoespiritismo não trabalha com adivinhação, como búzios, a quiromancia, e nem com diversos ramos aqui, ó, da cartomancia e outras formas de adivinhação, que é o autoespiritismo, o espiritismo ortodoxo. Ou seja, eles são praticamente assim o seguinte: eles, por sua formação mais formal, né, mais de conhecimento, o autoespiritismo ele se declara o seguinte, que eles só aproveitam aquilo que é bom de cada um deles. No que cada um apresenta, o que tem de coisa boa, eles vão lá e adotam como verdades para a sua vida diária e prática. Certo? Olha só. A coluna vertebral do autoespiritismo é a reencarnação e a necromancia, que eu já expliquei sobre a necromancia na primeira live que nós vimos lá, certo? Mas a necromancia, ó, é uma forma de adivinhação. E ambos os grupos são feitiçarias, pois todos mexem com encantamentos, espíritos e magia. O profeta Isaías, ó, ele descreveu com precisão essas práticas que são condenadas pela palavra de Deus. Se você observar, se você tiver de posse com sua Bíblia aí, se você ler lá Isaías capítulo 65, verso 3 e 5, ali há uma advertência gravíssima sobre aqueles que se submetem a esse tipo aqui de feitiçaria e de magia. Olha que coisa aqui interessante aqui, ó, na Umbanda. Ó. A Umbanda é uma mescla de raças. Há elementos indígenas, como pagelanças, bebidas, ervas para banho. A gente vê muito isso aí, ó, né? Charutos e, enfim, são vários elementos aí que a Umbanda ela utiliza. Ó. Elementos africanos, por exemplo, como o candomblé, né? Elementos brancos, onde entra aí a questão da mistura, da mescla com alguns rituais que são encontrados no catolicismo. Isso é, felizmente é o que acontece. Ó. Por exemplo, dentro do candomblé, a questão dos elementos brancos é a troca dos santos, certo? As imagens católicas da igreja romana, por exemplo. Ó. Por exemplo, no candomblé, ó, os orixás, eles correspondem aos santos da igreja católica. Muita gente não sabe disso, ok? O mesmo santo que é cultuado e que é venerado no catolicismo, no candomblé, ele também é venerado da mesma maneira, só que com outro nome e com outro ritualismo. Mas é a mesma coisa, só muda o ambiente e o nome. As variedades nessas correspondências, por exemplo, o Oxóssi. O Oxóssi representa, por exemplo, São Sebastião, em São Paulo. Então, na cidade de São Paulo, lá nas igrejas católicas, onde é venerado São Sebastião, nos terreiros de candomblé lá, esse mesmo santo lá, ele é chamado de Oxóssi. Então, é o mesmo ritual, só muda o nome. Por exemplo, e Rio de Janeiro representa São Jorge. Então, no Rio de Janeiro, dentro da ramificação católica, que é venerado o São Jorge, na Bahia, ele é a mesma coisa. Os pais de santo ou mães de santo recebem espíritos, por exemplo, de índios e pretos velhos. Isso acontece muito dentro da Umbanda, certo? E o deus deles é chamado de Zambi. É o deus supremo que comanda toda essa esfera espiritual dentro do terreiro de Umbanda. Ele é chamado de Zambi.
O candomblé. Aqui eu trouxe aqui algumas informações que a gente passou rápido lá no comecinho. Aqui já são informações mais amplas, mais abrangentes, para que você possa ficar por dentro do que se passa dentro desses terreiros, ok? Ó, o candomblé, ó, é a crença tipicamente africana. Há variedades, ó, nessas práticas, porque eles, ó, vieram de várias regiões da África. Olha que coisa interessante. Por exemplo, lá na África, em uma região chamada Ketu, que faz parte da Nigéria, o orixá, o principal de lá, ele é chamado de Xangô e Oxóssi, que são as mesmas coisas que nós vemos aqui nos terreiros de Macumba. Tá vendo? Em Angola, então qual é o orixá principal de Angola? Lá em Angola, o nome do orixá principal lá é Gegé. Olha o nome do dito cujo. Gegé e Daomé. São os nomes dos orixás que são cultuados lá em Angola. E o orixá principal de lá é o chamado o Oxumaré. Olha o nome dos capetas, é cada nome da bexiga, né? Ó. Ele é representado simbolicamente pela forma de uma serpente e um arco-íris, tá certo? Ó, os orixás principais, os orixás, ó, são o quê? São espíritos encantados, ó, e não dos mortos, como na Umbanda e até mesmo no kardecismo. Isso aqui é a informação que esse livro aqui que eu estou aqui lendo aqui, ó, Manual de Apologética Cristã, ele está aqui nos informando. Umbanda e candomblé, ó, são chamados de Xangô em alguns estados aqui do Nordeste, como nós vimos lá no comecinho, lembra? Alagoas e Pernambuco e no Agreste nordestino são chamados de Catimbó. Então cada região, como aqui nós falamos bem, expressamos, em cada região tem a sua cultura e tem a sua terminologia para identificar as ramificações que estão ligadas a dentro de tudo isso aqui que envolve o baixo espiritismo, ligado aqui a candomblé. Aqui a gente chama de Xangô ou Catimbó, né? Outros cantos é chamado de Macumba e por aí vai, ó. Agora interessante aqui, ó, olha como é perigosíssimo aqui esse último, que é a Quimbanda. O que a Quimbanda manifesta e pratica nos seus rituais, ó. A Quimbanda é a própria magia negra. A Quimbanda, tem Umbanda e Quimbanda, é a própria magia negra. Olha só, o deus principal deles é chamado de Exu, também Lúcifer, Beelzebu e o próprio Satanás. E isso é o que esse pessoal cultua. E você disse que tem gente que não tem gente que não vai, nunca vai cultuar o diabo. Vai sim, sabe por quê? Porque tanto Deus tem os seus filhos, como o diabo também tem os seus filhos. Então, pode esquecer essa questãozinha que é um dito tradicional popular, que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, uma ova. Olha aqui. Esses aqui não tem como a gente dizer que esse povo aqui é filho de Deus. São criaturas, mas filhos de Deus jamais pode ser considerado um cara que é adepto de um negócio desse aqui, cara. Olha só. Às vezes são divindades femininas. Por exemplo, como a pomba gira, né? E a gente vê muito, até hoje eu nunca vi um pai de santo que não seja afeminado, que não seja um viado. Sempre é um viado. Que manifesta aqui esse espírito aqui de pomba gira, ok? Escuta bem só, ó. Espírito de prostituição, é aí que ele manifesta a pomba gira. Os pais de santo, ó, eles recebem espíritos de deuses africanos. Beelzebu, ó, é cultuado pelos quimbandistas, ó, e é representado pela cabeça do boi. Olha que coisa maligna isso, certo? Ó, o culto deles é diretamente a Satanás, diferente da Umbanda e do Candomblé. Tá vendo aí, ó? Pois, ó, estes adoram a Satanás, mas de maneira disfarçada. O Exu é o deus principal da Quimbanda. Isso aqui, meu irmão, é terrível. É terrível você não ter conhecimento sobre essa questão. Vimos aqui essas informações aqui através deste livro aqui, ok? Então, uma das principais ramificações que é mais visível, voltando aqui para as subdivisões do Espiritismo, é o Espiritismo científico ou
chamado também de espiritismo, autoespiritismo ou espiritismo ortodoxo, ok? A quarta subdivisão do espiritismo, que é a mais tradicional, a mais conhecida, né? Que foi a que mais se difundiu e mais ganhou espaço aqui no nosso Brasil. O Brasil é um país muito mesmo espírita, devido a essa expansão do espiritismo kardecista, que é o nosso foco, é o espiritismo kardecista. O outro só faz apenas para você ter noção que existem vertentes aí, variantes, dentro da mesma ramificação chamada de espiritismo, ok? Ó. O espiritismo kardecista, ó, é a classe de espiritismo comumente praticada no Brasil e tem como principais, entre as suas muitas teses, que são essas teses que eu vou aqui apresentar para vocês, que nós vamos refutá-la e mostrar a farsa que é essa corrente chamada de cristã, pseudo-cristã, que o espiritismo se intitula como uma corrente cristã, mas a gente já viu aqui, pelas suas ramificações, que de cristã isso não tem nada, é só falácia, é só charlatanismo e mentira. Seguinte, então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 teses que o espiritismo kardecista apresenta como suas bases centrais e fundamentais para ela coexistir. Então a primeira, olha a primeira doutrina central do espiritismo. Possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados, ou seja, em outras palavras, comunicação com os mortos. É uma das doutrinas basilares do espiritismo kardecista. A segunda doutrina basilar do espiritismo é chamada aqui de crença da reencarnação, que é um processo chamado de karma, que são várias, um processo que tem várias, praticamente infinita, até você atingir o seu estágio de perfeição como espírito aperfeiçoado, segundo eles, como Jesus atingiu. Eles que Jesus era um desses espíritos que atingiu a sua perfeição maior com a luz maior. Okay? Essa é a terceira tese que tida como uma base de sustentáculo para o espiritismo kardecista. A sua terceira tese, ó, crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências dos seus atos. Isso aqui também é outra falácia, que é uma das bases de sustentação, que é, não, você tem que sofrer. É obrigatório sofrer. Você veio aqui para sofrer. A Bíblia já ensina isso, né? Aquilo que vamos plantar, isso vai colher. Se você fizer uma plantação boa, com certeza você terá uma boa colheita. A gente não vai aqui abordar e fazer comentários diretamente agora, nesse momento, ok? Vamos aqui apenas mostrar as suas muitas teses com relação às coisas que eles creem, ok? O quarto, ó, crença na pluralidade dos mundos habitados, ou seja, eles creem na vida extraterrestre, na existência de outras vidas, né, fora do planeta Terra. A própria ciência não consegue comprovar, né? A não ser que você queira dizer o seguinte, não, mas você já provou que existe vida, sim, mas que tipo de vida? Vida humana, né? Vida humana assim como eu e você, impossível, eu não consigo crer nisso aí. Eu não consigo crer, certo? Isso é falácia. Outra virtude, outra tese aqui em cima do espiritismo kardecista. A caridade é virtude única, aplicada tanto aos vivos como aos mortos. Aqui eu faço uma pergunta. Como é que um morto pode fazer uma caridade? Claro, porque eles creem na comunicação, aí ele vai lá e escuta o que foi que o morto, suposto morto, falou, que a gente sabe que não é isso, a gente vai explicar melhorzinho. Talvez na próxima live, porque eu acho que já vai aqui com muito tempo e eu não quero me alongar muito, ok? O próprio Allan Kardec disse que sem a caridade é impossível atingir a perfeição. O que ele quer dizer é o seguinte, ó, sem caridade não há salvação. É uma forma de dizer que a salvação é por meio de obras, de méritos humanos, enquanto que a própria palavra de Deus diz que a salvação é uma graça imerecida, é um dom de Deus, e é Deus que concede ao homem isso aí, ok? Outra tese fundamental do espiritismo é que Deus, embora exista, é um ser impessoal, habitando um mundo longínquo.
Aqui, o espiritismo aqui, ele tem essa vertente, ok? Abrindo aqui um parênteses, é que devido a Allan Kardec, né, que não é Allan Kardec, o nome do cara, é Hipólito Leon Denisard Rivaí. Talvez você esteja aí rindo por minha pronúncia. Eu não estou preocupado em pronunciar o nome do cara corretamente, mas eu quero dizer que o nome do cara é Hipólito Leon. Pronto, já está bom. Né? E que se intitulou Allan Kardec. Ele, com relação a essa questão aqui, é que o espiritismo ele alcançou esse patamar porque na época do seu surgimento e dentro do movimento cristão evangélico, foi quando nessa época eclodiu o liberalismo teológico, certo? Misturado com o escolasticismo, tem muita questão dentro do calvinismo. E aí surgiu o deísmo aberto, a teologia liberal. E o que é o deísmo? O deísmo é uma crença de que é o seguinte, que Deus, ele criou o mundo, criou todas as coisas e diz assim, ó, criei vocês agora se virem. Então pronto, pode ficar para aí que eu não quero mais saber de vocês. Ou seja, é como, por exemplo, um cara que cria um relógio, dá corda no relógio e ponto, se vire, você agora vai dar suas horas agora. Então, eles creem dessa maneira, Deus não tem mais contato, né? Fica longe, é longínquo demais. Isso aí tem muito a ver também com a questão gnóstica, na época da igreja primitiva, que Deus, por ser um ser muito superior, o homem não consegue estar distante. Tem muito a ver com o gnosticismo, isso aí. É um leque que eu aqui quis abrir para você poder entender o que foi que ele aqui quis dizer com isso aqui, ó, né, que é uma das teses do espiritismo kardecista. Deus existe, porém é um ser impessoal e está distante. Okay? Outra tese do espiritismo kardecista. Mais perto dos homens estão os espíritos guias. Né? Aqui também já vai aqui querendo tirar aqui, né, a questão de Deus do plano primário, né? Colocando Deus em secundário. Então quem está mais perto dos homens são os espíritos guias. E que espíritos são esses? E a gente sabe que são anjos caídos ou propriamente demônios, ok? Mas eles dizem que são espíritos guias, que são os que estão mais perto dos homens. Outra falácia aqui do espiritismo kardecista. Jesus foi um médium e reformador judeu. Nada mais que isso. Olha que coisa ridícula, né? Que coisa mais blasfema ele tentar fazer uma afirmação, né, de que Jesus ele foi um médium, né? E que também ele, segundo esse livro espírita, parece que é livro dos espíritas, se eu não me engano, esse livro aí ele ensina em certa parte lá das suas páginas lá, né, que o próprio Jesus, ele, ao completar seus 12 anos, porque na própria escritura há ali uma lacuna, né, que Jesus dos seus 12 anos aos 30 anos, ele não aparece, ele desaparece do cenário e só vem voltar com seus 30 anos. Então, segundo Allan Kardec, que está escrito nesse livro aí dos Espíritos, né, esse momento da vida de Jesus, ele viajou para a Índia, isso é a balela deles, ó. Não tem comprovação histórica, não tem comprovação escrita, não tem nada que comprove isso. Mas segundo Allan Kardec, foi uma revelação de espíritos que deu Allan Kardec, para Allan Kardec fazer uma afirmação abominável dessa. Então, ele alega que Jesus, dos 12 aos 30 anos, ele fez a sua viagem, né, para a Índia, onde foi lá desenvolver a sua mediunidade com os médios lá da Índia, né, do hinduísmo lá. Isso é totalmente abominável, isso é impossível se comprovar historicamente isso aí, ok? E foi devido a isso aí que Jesus tinha aprendido nessa época da sua vida, e ao voltar ensinou também a os 12 apóstolos. Isso são apenas algumas curiosidades que nós podemos aqui aprender sobre o que ensina, ou a visão que o espiritismo kardecista tem sobre a pessoa de Jesus, ok? Coisas que nós vamos aprofundar um pouquinho mais nas próximas lives, ok? Isso aqui são apenas algumas curiosidades. Então, como a gente pode observar aqui, ó, o autor aqui do livro ele vai fazer uma colocação bem interessante sobre essas teses que o espiritismo kardecista aqui ele defende, né? E é claro que a gente sabe que o diabo, como um arqui-inimigo de Deus, ele tem várias formas, né, de enganar
o homem que está longe de Deus e que não quer se aproximar de Deus. E que ele utiliza esses artifícios aqui para deixar você cada vez mais preso e envolvido na mentira. Olha o que o autor do livro aqui escreveu. Ele disse o seguinte, ó. Evidentemente, o diabo ele é um demagogo, muito versátil e maleável, capaz de muitas transformações. Então o diabo ele tem várias sutilezas, sargazas assim, para encobrir a verdade de Deus perante a face dos olhos do homem. Por exemplo, o que é que o diabo coloca na mente, por exemplo, dos psicólogos para tirar a figura de Deus como solução para a humanidade? Ó. Ele diz o seguinte, ó, trago-vos uma nova ciência, que é através da ciência que a psicologia ela quer desvendar os mistérios do homem interior, da alma, do ser, do espírito interior. Por exemplo, ó, aos ocultistas, aqueles que trabalham com coisas ocultas, que está ligado aqui ao próprio espiritismo, né? Dou-vos a chave para os últimos segredos da criação. Isso é uma mentira que o diabo coloca dentro do meio ocultista. Aquelas pessoas que, por exemplo, querem viver só dentro da razão e que não aceitam o sobrenatural. O que é que o diabo coloca na mente dessas pessoas? Não estou aí, né? Então você pode ver que um cara que trabalha, que não crê, que não usa a fé para crer no sobrenatural, para ele só pode ser comprovado se for entendido através da razão humana. E não tem como se entender um Deus infinito, incriado, com a própria razão humana. Só através disso aqui, da fé, pode-se compreender a existência e a grandeza de Deus, até onde ele se permitiu deixar ser conhecido. Ok? Então, nem mesmo existe para os racionalistas ateístas, né? Olha só. Então, assim, faz o espiritismo dessa mesma maneira, muda de roupagem, como um camaleão muda de cor. É isso que o espiritismo faz, de ambiente, ainda que na essência continue sempre o mesmo, supersticioso, fraudulento, mau e diabólico. É isso que é o espiritismo dentro das suas várias vertentes e dentro das suas várias ramificações. Pessoal, meus amados, eu queria aqui prosseguir um pouco mais, porque eu não sei se o tempo ainda está muito grande, que para que não fique aí muito grande, ok? Até para vocês aí que estão acompanhando, eu frisei aqui as subdivisões que o espiritismo, dentro de toda a linha espírita maior, ela engloba essas vertentes, essas ramificações, mas todas elas têm o mesmo foco e o mesmo objetivo, é tirar o homem do centro da vontade de Deus, através, né, de várias ideologias, vários argumentos, vários rituais, camuflagens, né, distorções, né, tenta levar de todo jeito você para longe da verdade bíblica. Então, nas próximas lives, a gente vai dar aqui continuidade. Por exemplo, a gente ia tentar aqui falar hoje sobre o que o Espiritismo ensina, né, e ver sobre a reencarnação, ok? Então vai ficar para a próxima live, a gente vai ver aqui um pouco sobre o que o Espiritismo ensina sobre reencarnação. Essa doutrina da reencarnação é realmente uma doutrina aprovada por Deus? De onde foi que eles tiraram esse conceito? Como eles chegaram à conclusão? E como eles podem provar que realmente a reencarnação é um ato benéfico para o homem e que isso aí vai trazer coisas boas, né? Você vai ficar transformado, você vai atingir um alvo ou um estágio de elevação cada vez mais superior, ok? Então hoje a gente vai ficar por aqui. Eu acho que isso já, essa live ela já deve estar aí nos 50 minutos, ok? Repetindo aqui, como eu falei na live passada, o meu foco aqui nessa gravação do Facebook não é atingir ninguém do meu Facebook. A princípio eu utilizo esse vídeo que é gravado no Facebook para transportar para os meus inscritos lá no meu canal do YouTube, ok? Então a minha intenção aqui é apenas pegar essa filmagem, ela também fica aí como uma advertência para você depois aí reassistir, conferir. Você pode fazer suas pesquisas aí dentro
das redes sociais. Você pode pesquisar no Google tudo aqui que eu falei e vai pesquisar se bate, se confere, se não confere. Então fica a critério de você fazer sua própria pesquisa. O meu objetivo aqui é apenas trazer uma pequena parcela de contribuição para que você possa realmente conhecer, né, sobre o que cada religião ela aborda e ela vê e ela traz para você como uma verdade que vai fazer diferença na sua vida, ok? Então, eu só tenho aqui a agradecer a todos vocês que estiveram presentes até aqui agora, ok? Fica aqui à disposição, caso vocês queiram fazer perguntas aí nos comentários, ok? Isso é para os meus inscritos aí do canal do YouTube, mas caso você também no Facebook tenha ficado com alguma dúvida, né? Você pode fazer a pergunta e a gente vai aqui trabalhar e vai elaborar aqui uma pergunta que ela possa aí trazer esclarecimento sobre as dúvidas que você tem em mente com relação ao espiritismo, ok? Então, a semana que vem aqui eu conto com vocês, né? Peço a ajuda de vocês que vocês possam aí continuar orando em favor da nossa causa, do nosso ministério, para que Deus possa cada dia mais, né, abrir a nossa mente, nos dar entendimento para que a gente possa compreender qual dessas seitas, né, religiões, eu não sei se eu posso chamar de seitas ou de religiões, né, pseudo-cristãs, realmente elas estão ali com a verdade ou se elas estão apenas usando verdades mentirosas para envolver você e arrastar você para um local que não vai ser bom lá, ok? Então eu só tenho aqui a agradecer e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém? Um abraço, fique com Deus.